Esse exercício aqui caiu na prova do IME no ano de 2016 para 2017 e assim, é uma questão que bota medo. A hora que você vê esse negócio pela primeira vez, eu acho que qualquer um ficaria intimidado com uma questão dessas. Mas esconde uma ideia muito legal, e é basicamente simetria, e quando a gente percebe isso a questão fica muito, muito simples. Então tenta resolver e depois acompanha aqui comigo. Então tá, ele me apresenta esse circuito maluco aqui, onde um módulo que ele disse seria essa parte aqui de baixo, né? Eu tenho duas fontes de potencial U, dois geradores, né, de potencial U, e eu tenho 4 resistores, todos de valor R, né? A mesma resistência. Resistência, então, valor R. E eles estão ligados, então, a N módulos, né? Infinitos módulos depois. Ele quer saber qual que é a relação numérica de U quadrado sobre R para ser igual a N. U quadrado sobre R, diga-se de passagem, é a potência, né? A potência dissipada ali pelo meu resistor. Ok, por onde a gente começa? A primeira coisa que a gente vai fazer, na maioria inclusive dessas questões de circuitos, é encontrar o meu nó de referencial, o meu nó onde ele vai ter um potencial zero, que vai facilitar bastante a nossa questão. Por quê? Veja só. Eu vou dizer que o meu ponto C, ele é o meu nó de referência. Então, ele está ligado à Terra. E se ele está ligado à Terra, ele tem o potencial da Terra, que a gente assume que é 0 volts. Beleza. E agora, vamos analisar o seguinte. Você concorda que se eu tenho 0 volts, então aqui é 0 volts também. Se eu tenho um gerador de potencial U, a minha diferença de potencial vai ser U, entre esse ponto e esse aqui, certo? Porque aqui é 0, então aqui é U. Só que, se aqui é U, você concorda que aqui também vai ser U? Porque, né, é a mesma linha, é o mesmo fio. Então aqui é U também. Legal. E agora, desse lado é a mesma coisa, porque eu tenho dois geradores de mesmo potencial. Então, se aqui é 0, aqui também é U, e aqui também é U. E agora, você percebe algo interessante. Por quê? Esse resistor que está aqui em cima, na verdade ele está mais atrapalhando do que ajudando. Ele está aqui só para fazer você errar a questão. Por quê? Se ele está num fio onde os dois lados estão no mesmo potencial, eu não tenho diferença de potencial, né? E se eu não tenho diferença de potencial, eu não tenho uma corrente elétrica passando aqui. E se eu não tenho uma corrente elétrica passando pelo resistor, por que eu estou usando ele? Para me incomodar. Então, tudo isso aqui, eu posso simplesmente ignorar. Finjo que não existe. Então, eu apago, né, esse pedaço, né, da minha malha. Ok, eu apaguei então esse resistor de cima que não passa corrente, então ele é inútil para a nossa análise aqui. E agora, qual que é o próximo passo? Agora você presta bem atenção nesse desenho. Olha só, eu tenho duas fontes de cada lado, uma fonte de cada lado, ambas de potencial U. Eu tenho um resistor e um resistor aqui embaixo. Né? Lembrando que esses dois resistores eles estão em paralelo, né? Mas enfim, o que eu vou fazer agora é como se fosse dobrar a minha malha desse circuito. Por quê? Porque é simétrico. Então eu posso fazer isso. E olha o que acontece quando eu faço essa relação de dobrar o meu sistema. Então é como se eu vou fazer uma dobra, como se eu estivesse jogando esse lado para cá. Tá? Como se eu estivesse fechando um livro, beleza? Se eu jogo para cá, nota que eu vou ter dois geradores em paralelo e dois resistores aqui em paralelo também. Esse resistor aqui do meio, ele vai continuar sozinho, porque não tem nada que vai ficar junto dele, né? Então, eu vou ter dois resistores em paralelo e dois geradores, né, também em paralelo. E agora a gente vai lembrar de algumas propriedades da eletrodinâmica. Quando eu tenho dois geradores em paralelo, a DDP, a diferença de potencial resultante, continua sendo a mesma. Logo, num segundo momento, então, eu vou ter o quê? Né? Girei aqui, dois geradores em paralelo, a resistência é a mesma, então continua sendo U. E agora, se eu tenho dois resistores e eu viro eles, virei isso aqui, vai ficar em paralelo, né? Não vai ficar, isso aqui não está em série, lembrando, né? Série seria se fosse o mesmo fio e eu não tivesse outro caminho para seguir. Mas nota, né, que a minha corrente ela se divide aqui. Então isso aqui não está em série, esses dois aqui de cima, eles estão em paralelo. Virei, eles vão continuar em paralelo, né? Vai ficar em paralelo. E como é que funciona a soma de resistores em paralelo? A soma de resistores em paralelo é o seguinte, a resistência equivalente, a gente vai calcular como 1 sobre a resistência equivalente, vai ser 1 sobre R1, mais o inverso, né, do R2. Lembrando que aqui eu não tenho R1 e R2, né? Os dois têm o mesmo valor, os três na real têm o mesmo valor de resistência. Mas enfim, a lógica é essa. Uma forma resumida, né, de você calcular quando você tem dois resistores em paralelo seria a soma pelo produto, né? O produto pela soma, perdão. Então a resistência equivalente, o que fica evidente, né? Porque se eu inverter essa fração, vou fazer o MMC, tá? Vai subir, então eu vou ter o produto pela soma.
vai ser R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então essa aqui é a fórmula para resistência equivalente de resistores em paralelo, quando eu tenho um par, né, de resistores em paralelo. Ou seja, o que vai dar isso aqui? Tranquilo, né? Dois resistores, eu vou ter R vezes R, dividido por R mais R. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser R ao quadrado, dividido por 2R. Corto aqui, tiro um do expoente. A minha resistência equivalente, depois que eu dobrei, é R sobre 2. Ou seja, eu vou reescrever esse aqui como R sobre 2. E olha a mágica. Eu posso agora apagar esse lado do sistema, da minha malha. Beleza. Assim, agora a gente facilitou bastante, né, aquele negócio feio que tinha, para um sisteminha bem mais simples, né? Agora, o que a gente precisa para encontrar o meu valor de U quadrado sobre R? Bom, o U é o mesmo U para todos, né? Eles estão em paralelo, né? Note que esses pontos eles não estão ligados em série. Série seria como se fosse o mesmo fio ali ligando todos seguidos, né? Eu não sei uma explicação melhor para isso. Mas, note que aqui, todos os meus módulos eles estão ligados em paralelo, né? Tá um sobreposto ao outro. Ou seja, todos os meus geradores vão ter o mesmo potencial U. Então o U daqui a gente já tem, é o próprio U. Só que esse R, agora é um detalhe interessante. Isso é uma resistência equivalente que eu vou ter em vários paralelos, né? Eu tenho vários módulos em paralelo ali seguindo. Ou seja, é uma super resistência equivalente ali, uma resistência equivalente geral. E como a gente vai calcular isso? Primeiro a gente vai olhar para esse sistema, ou para o meu módulo simplificado aqui, né? Qual que é a minha resistência equivalente desse módulo? Antes a gente calculou a resistência equivalente só desse resistor de cima, mas tem dois. E agora eles estão em série. Lembrando, né? Quando está em série, significa que eu só tenho um caminho que eu posso seguir, que a corrente pode seguir, né? Ou seja, esse caminho aqui, né? Então, está em série, legal. Como a gente vai calcular? Resistores em série, a gente soma as resistências. Ou seja, a minha resistência equivalente aqui, ó, é R sobre 2 mais R. Fazendo o MMC, 2R mais R é 3R sobre 2. Essa aqui, então, é a resistência equivalente de um módulo. Só que eu tenho vários módulos em paralelo, né? Eu acho que eles estão ligados aqui por fios e são N módulos, seja lá qual valor seja o N, né? Enfim, isso não me interessa. A ideia agora é que eu descubra quanto que vale essa resistência equivalente para N módulos paralelos. E agora, eu vou fazer uma outra demonstração que é basicamente a mesma que eu fiz antes para você da soma de resistores, né? Da soma de resistências, né? De resistores em paralelo, tá? Por quê? Supondo que eu tenha N resistores do mesmo valor, ou seja, todas as minhas resistências são iguais. A minha resistência equivalente, se eles estiverem em paralelo, bom, aí você concorda comigo que vai ser 1 sobre R, mais 1 sobre R, e assim vai indo. Supondo que eu tenha duas resistências, olha só. Isso aqui está no mesmo denominador, eu posso somar. 1 mais 1, 2. 2 sobre R. Só que é 1 sobre resistência equivalente igual a 2 sobre R. Ou seja, eu preciso inverter a minha fração. Se eu inverter a minha fração, isso aqui vai ser igual, né, a minha resistência equivalente vai ser igual a R sobre 2. Eu inverti. Se eu tivesse três resistências, bom, a lógica é a mesma, né? 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R, isso aqui é igual a 3 sobre R. Só que isso é igual a 1 sobre a resistência equivalente. Ou seja, eu preciso inverter a minha fração. Se eu inverto a minha fração, ó, a minha resistência equivalente é R sobre 3. Legal? Ou seja, você nota que se eu tenho N resistores em paralelo, a minha resistência equivalente é o valor da resistência dividido pela quantidade de resistores, né? Se eu tenho 2, a minha resistência equivalente é R sobre 2. Se eu tenho 3, é R sobre 3. Se eu tenho N, é R sobre N. E é isso que a gente vai usar. Então, a minha resistência equivalente para N módulos, a minha resistência equivalente para N módulos é a seguinte. A resistência que a gente encontrou antes sobre 2N. Note que esse N aqui surgiu da onde? Do que eu acabei de demonstrar para você, né? Se a minha resistência para um módulo é 3R sobre 2, para N módulos de 3R sobre 2 em paralelo, 3R sobre 2N, né? E agora a gente vai vir para cá. Bom, o quadrado eu já tenho. O próprio quadrado. O meu R é o que eu acabei de achar. 3R sobre 2N. Isso é igual a N. Bom, e agora acabou a física. Agora é só álgebra, né? Isso aqui vai ficar o quê? O quadrado sobre R. Vou passar essa fração, ó, multiplicando invertida, tá? Então é 2N sobre 3, igual a N. Tem o N dos dois lados e que está multiplicando, posso cortar. Toma. E eu quero saber, né, lembrando que aqui fica 1, né? Não fica 0. E eu quero saber o valor numérico para que o quadrado sobre R seja igual a N. Bom, tá aqui, né? Agora eu vou passar essa fração dividindo.
Se eu passo ela dividindo, fica 1 dividido por 2/3, que vai ficar 3/2. Pronto, simples assim. E aí a gente encontra a nossa resposta na letra E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da resolução. Valeu, um abraço.